Antônio, tá? Não vou... A gente está apresentando aqui, né, o procedimento de inventário que não existia. O documento ele vai estar disponível aí para consulta de todos e na próxima contagem, a gente colocou como início já a partir agora de junho, a gente vai fazer pautado no PRO. Como a gente falou, documento vivo, qualquer sugestão, melhoria, nos apresente, que na sequência a gente apura junto com as áreas envolvidas e sendo pertinente a gente atualiza, tá bom? Nós trouxemos aqui algumas definições, eu não vou ir passando aqui, lendo uma por uma, mas assim, alguns pontos específicos, a questão do cutoff, que foi um pedido da contabilidade, né, que seria o processo de separar ou limitar as transações de entrada e saída dos materiais ou mercadorias para garantir que apenas os itens existentes fisicamente no estoque, até uma determinada data e hora, eles sejam contabilizados no inventário. Então, ou seja, é delimitar o momento. Você vai ver lá mais para frente que a contabilidade vai tirar uma planilha do sistema com os itens inventariados. Então, é que após essa estação da planilha, também seja o horário de corte ali, para que você não faça movimentação. Isso pode gerar uma divergência entre o que vai estar em planilha com o estoque físico, tá? Então, aí tem cada uma das definições. Aqui onde nós colocamos as responsabilidades, eu já vou trazer antecipadamente que tem uma responsabilidade que ela é compartilhada com todas as três áreas. Na coordenação de suprimentos, seria realizar os agendamentos dos inventários junto com todas as áreas envolvidas, consolidar as bases de dados que vão ser usadas, coordenar a realização ali da contagem física do inventário e consolidar os resultados obtidos. A coordenação de contabilidade vai ser disponibilizar as bases de dados para a coordenação de suprimentos, que vai ser a base ali que vai suportar o inventário. Também suportar, quando necessário, as dúvidas das outras áreas, né? Seja classificação, isso é muito comum às vezes, da usina falar, isso não deveria estar aqui, então muda e adequa alguma classificação. Cabe à contabilidade submeter nas alçadas competentes o resultado do inventário e, consequentemente, os ajustes devidos no RP. Na parte da usina, seria realizar a contagem dos itens a serem inventariados, né? Por quê? A gente não dispõe, né, a contabilidade de suprimentos de toda uma equipe para chegar aí em loco e contar. E mesmo que não exista o papel, às vezes, do almoxarife, você sempre vai ter em cada uma das aquela pessoa que está habituada, é a pessoa responsável ali por cuidar do local físico do estoque. Manter os itens e as localizações identificados, manter as áreas organizadas para execução de trabalho do inventário, disponibilizar a equipe necessária para poder executar o inventário, né, a contagem, e providenciar, se necessário, equipamentos e ferramentas e suportes para perfeita execução do inventário. Balança, empilhadeira, ponte rolante, plataforma, escada. Eu acredito que isso vai se aplicar muito mais ao estoque das hidrelétricas do que aí ao seu estoque, tá? Mas isso aqui é se necessário. As premissas, né, básicas, localização física dos materiais legíveis, espaço adequado, identificação dos materiais, identificação de cada item, separação ordenada entre diferentes materiais, referências de unidade do RP, né, hoje do RM, entre o sistema e o estoque devem ser iguais, né, então às vezes tambor de óleo, às vezes a gente vai chegar lá com um tambor de 200 litros e no sistema colocaram lá 5 unidades, mas na verdade estão contabilizando por litro e não pela unidade do tambor. Identificação dos lotes que não serão inventariados. Então, você pode ter o seu estoque, mas dentro do seu estoque, você vai ter alguns itens que não são itens inventariados. Então, aquilo que está dentro do seu estoque, para não causar uma contagem errada, a gente pede que seja identificado. Pode ficar no mesmo lugar, onde já está, mas só põe assim, aqui, ó, não inventariado. Tá?
isso aqui não deve ser considerado. Isso aqui foi um pedido da contabilidade. Todos os produtos referentes às notas fiscais com data anterior à da contagem que ainda não tenham ocasionado recebimento deverão estar fisicamente separados e identificados. O mesmo caso para itens que serão expedidos para devolução, conserto ou transferência. Também com a mesma premissa. Às vezes o item ele é um item de inventário, mas a gente ainda não deu entrada na nota fiscal, ou aquele item eu vou ter que devolvê-lo. Então, para não haver divergência da contagem, a mesma coisa. Só deixar ele separado ou identificado. A pedido da contabilidade, o que seria a determinação do cutoff? Seria a usina apresentar em até um dia antes da data acordada para o início do inventário a relação com as movimentações de estoque, constando as 3 últimas requisições de mercadorias emitidas antes da data de início oficial do inventário, as 3 últimas notas fiscais de entradas de compras de matérias-primas e embalagem. Vale ressaltar que se trata de quantidade física antes da data do início oficial do inventário. E as 3 primeiras notas fiscais de entrada ou as requisições de saídas emitidas após a data de término oficial do inventário. Esse item aqui, Antônio, se você tiver alguma dúvida ou algum questionamento, aí eu até convido depois para a gente conversar junto com o Rafael, que é o coordenador lá da contabilidade, tá bom? Material de contagem a poder de terceiros. Esse aqui, eu até lhe faço uma pergunta se isso pode se aplicar, considerando a questão da VEG, eu não sei como é que é fisicamente separado aí, tá bom? Caso exista itens estocados em poder de terceiros, a usina informará a coordenação a relação do estoque da aliança em poder do terceiro na data do inventário e a listagem com os dados do fiéis depositário, razão social e endereço. Por acaso, pode ter algum item que seja da aliança, que é um item inventariado, que fique estocado em outro lugar? Cara, tem. Tem, só que assim, o contrato da VEG é um contrato que nós adquirimos uma lista de sobressalentes. Essa lista de sobressalentes, sei lá, custou 3 milhões de reais. Beleza. A gente pega essa lista e entrega para a VEG. VEG tá aqui. Para mim, pouco importa o que entra, o que sai, como é que funciona, como é que não funciona. Só que no fim do contrato, você vai me devolver exatamente a mesma coisa que eu te entreguei. É assim que Entendi. funciona. Tá. Então tá bom. Então aqui você está vendo que a gente está pedindo só relação, tá bom? A gente botou isso dessa maneira e botou como relação, é por isso que eu te falei que nesse momento a gente ia te fazer uma pergunta. Nas hidrelétricas, às vezes é muito comum, às vezes tem um item emprestado entre uma usina e outra. Então, às vezes o item é estocável, é de Aimorés, mas por algum motivo ele foi emprestado para funil. Então a gente sabe. Então, é relação, tá bom? Disponibilização das bases. A base disponibilizada pela coordenação da contabilidade. A coordenação da contabilidade da aliança disponibilizará para suprimentos um dia antes da data acordada do início do inventário a listagem dos itens que serão inventariados. Suprimento sempre vai acordar com você uma data e a gente vai pedir para a contabilidade um dia antes, para quê? Para tentar evitar ao máximo esse descasamento de movimentação e contagem diferente, tá bom? Você vai ver lá na frente que a gente não está falando que não pode ter, não. A gente sabe que tem emergência e tal, tem ações aqui que você só fala, ó, eu fiz isso, eu peguei isso, tá aqui, considera na contagem. No período entre a disponibilização da base pela coordenação de contabilidade e o término da formalização do encerramento da contagem do estoque, não será permitida a entrada física de materiais no estoque. Esses poderão ter sua entrada contábil realizada normalmente, mas fisicamente permanecerão em uma área de expedição fora do estoque. Basicamente é para não acontecer o risco de eu conter uma prateleira, enquanto eu estou contando, ver alguém e botou nessa prateleira um item novo. Então, ou seja, só deixar separado. Base disponibilizada pela usina. Considerando que a usina é quem detém as informações a respeito das localizações dos itens, essa disponibilizará a coordenação de suprimentos em até um dia útil antes da data acordada do início do inventário,
a informação da localização para a preparação da execução do mesmo. Nós chamamos de informações, a gente está falando de base, por quê? Cada usina usa um sistema, né? Você pode fazer o controle aonde você quiser, as usinas hidrelétricas fazem no Engeman, isso pode mudar, isso pode ser no RM, então a gente está chamando de informação e de base. Eu preciso saber fisicamente o local daquele item, tá? Então, a maneira que vocês vão ter para nos apresentar, vocês podem ficar à vontade. Então, de posse disso, o Suprimentos vai preparar, consolidar tanto as informações da contabilidade com as informações da localização. Contagem do estoque. O campo de quantidades aplicável a cada item será preenchido manualmente à caneta durante os ciclos das contagens realizadas no inventário, devendo as anotações estarem sempre legíveis e sem rasuras. Isso aqui é uma premissa e boa prática de mercado da gente fazer essa contagem às cegas, para não tendenciar a pessoa que está contando. Dúvidas durante o inventário a respeito da identificação do item, localização física, forma de agrupamento ou outros itens análogos serão sanadas pelo responsável do estoque, ou seja, aquela pessoa que você tem local que entende do local, né, do estoque. Itens não encontrados no estoque físico durante a contagem, mesmo após a solicitação de auxílio. Então, aí a gente ainda colocou isso aqui para quê? Para evitar, não achei, eu vou falar que é 0. Não. Então, você não achou? Pergunta para quem cuida do local. Realmente isso aqui não tem? Não, fica do outro lado. Aí eu vou conferir, achei, não tem, é 0. Cada prateleira ou área contada, o membro da equipe do inventário pela contagem vai identificá-la com a informação inventariada, uma etiquetinha vermelha, qualquer coisa, já passei por aqui. Não haverá, durante o inventário, não haverá movimentação física dos produtos que estiverem sendo inventariados. Estamos sendo redundantes, a gente comentou lá em cima, mas aqui é porque a gente está falando do momento da contagem. Se tiver a necessidade de movimentação de qualquer produto, esse fato será imediatamente comunicado à coordenação de suprimentos para avaliação e tomada da providência caso necessário. Então, ou seja, ninguém vai te impedir de se movimentar, de você pegar nada. A gente só vai anotar, esse item está aqui, eu achei e tal, estou tirando aqui porque precisou mexer. Para a gente não gerar um desvio desnecessário na contagem do seu inventário. Beleza? Então, a gente pede só que comunique para que, ao invés de você justificar depois na apuração, você já justifica antes, na hora que a gente for fazer a consolidação, a gente já está falando ali que aquilo ali tinha ciência, o item existia, movimentou durante. Considerando pertinente o item acima e sendo necessária a retirada dos itens, durante o período de contagem, a usina registra a ocorrência de um evento de saída para posterior baixa no sistema. A sinalização fará referência à documentação que evidencia a destinação do material. E aí é o formulário de vocês aí que vocês devem ter formalizando aí a retirada do estoque. Também não ocorrerão devoluções para o estoque almoxarifado durante o período de inventário. A movimentação física será liberada após o término do inventário. Ao término da contagem, todos os itens e os profissionais que efetuaram a contagem assinarão a listagem que utilizaram em conjunto com o coordenador ou gerente de usina. Então, todo mundo aí, cada um assina a sua folhinha, a pessoa de suprimentos que estiver à frente vai levar para você, Antônio, para assinatura. Aqui tem o fluxo, eu não vou ler porque tem ele de forma visual lá embaixo, tá bom? Verificação das localidades inventariadas. Após o encerramento da contagem, o profissional designado pela coordenação de suprimentos vai percorrer a área, verificando se todos os locais foram identificados. Caso existam prateleiras ou áreas sem identificação, o profissional designado pela coordenação de suprimentos avaliará o motivo de não identificação do local e vai solicitar a inclusão dos itens na contagem, bem como posterior identificação para garantir a integridade do inventário. Então, é só para ver se aquilo que não foi contado está em alguma daquelas exclusões ou realmente passou despercebido. Lançamento e apuração das listagens do inventário. Após realizado o inventário e de posse da listagem gerada, assinada por quem realizou a contagem e pelo coordenador, e aí no seu caso pelo gerente de usina, a coordenação de suprimentos consolidará o apurado junto ao item 6.4.1, que é a planilha enviada pela contabilidade, gerando um documento final com quantidades constantes no sistema e as quantidades apuradas de fato na contagem. Adicionalmente, é evidenciada a informação do valor total dos itens
e a sua proporção nas quantidades apuradas do inventário. Nessa consolidação, nós vamos colocar o código, o comparativo entre quantidade inventariada e a do sistema, e o comparativo com o custo médio dos produtos. E valor final do ajuste a ser efetuado no RP, né, se acontecer. Tá acabando, tá, Antônio? Eu sei que eu tô falando muito, eu tô te dando sede, né? Não, tá tranquilo, cara. Depois eu só tô pensando aqui. Não, você tá falando aí, ok, tô prestando atenção, legal, teu procedimento. Mas eu vou ter que repassar esse troço aí depois pro meu time. Talvez até pedir ajuda pra vocês aí, mas, Não. mas vamos seguindo. Boa, Antônio. Já que você fez essa pausa, tocou no assunto, excelente. Por que nós te convidamos, Antônio? Você é o gerente né, das eólicas. Então, como não tem a figura do coordenador de usina, né, que figura nas delegações da aliança, nós convidamos você. Na prática, eu tenho certeza que vai ser a sua equipe que vai acompanhar. Com certeza. A gente só vai, né, levar a seu conhecimento. Então, Antônio, fique à vontade em ver uma agenda com a sua equipe, e aí o momento que aquele né, que você for delegar, ou que você queira que esteja envolvido nisso, tiver disponibilidade, a gente repassa sem problema algum, beleza? Perfeito. Então, realizados os itens 9 e 10, que é verificar o local e apurar a listagem do inventário, Suprimentos apresentará em até um dia útil ao gestor da usina ou ao gerente o relatório final do inventário. A gente ainda vai te mostrar antes. De posse do documento assinado pelo coordenador ou gerente de usina, Suprimentos vai disponibilizar para a contabilidade o documento em Excel e as evidências assinadas, apontando, né, os campos necessários para ele lançar no sistema. Então, vai ser código comparativo entre quantidade sistêmica apurada, dados comparativos com o custo médio de todos os itens e comparativo de valor em reais do ajuste que será efetuado no sistema. Então, é o desvio em dinheiro do estoque. O ajuste do inventário consolidado das usinas, antes da sua contabilização, será validado pela gerência envolvida, a administrativa, usinas hidrelétricas e a sua gerência e a gerência financeira. Após a contagem e recontagem, se houver, desculpa, o RM caiu e atrapalhou aqui. Após a contagem e recontagem do estoque e repasse das informações à coordenação de contabilidade, não serão consideradas novas contagens. Então, ou seja, a gente faz essa apuração antes, e aí depois que todo mundo assinou, não tem mais nova contagem. Isso aqui é para, se não ficar uma eterna, mas eu achei isso, eu achei aquilo, o item estava atrás da porta. Então, a gente sempre faz essa contagem aqui, esse repasse antes, por isso que a gente apresenta para vocês. Tá no finalzinho, tem uma imagem lá no final. Apuração do inventário e encerramento do inventário. A coordenação de contabilidade ela vai realizar a apuração final do ajuste de inventário, mediante o recebimento das planilhas informadas anteriormente, né? E o relatório de contagem e recontagem, se houver, em PDF assinado. De posse das informações, a coordenação de contabilidade irá analisar se o relatório enviado com as contagens corresponde ao mesmo relatório enviado originalmente, verificar se a planilha de ajuste enviada pela coordenação de suprimentos depois da realização do inventário consta para todos os produtos, quantidade física, código do produto, custo médio e o total de ajuste em quantidade e valor. Isso aqui, Antônio, é exclusivamente redação da contabilidade, tá bom? Isso aqui foi um ponto vindo do Rafael, tá? Daqui para baixo. Questionar se realmente não teve item localizado no físico e não listado na planilha de inventário extraída do sistema. Caso positivo, solicitar o cadastro do produto e o saldo a incluir. Confirmar ativo, uma vez que o analista contábil reclassificará o imobilizado em andamento. Realizar a abertura do inventário, incluir para itens sem valor o saldo inicial informado na planilha enviada pela coordenação, incluir os itens de ajuste no movimento do inventário e enviar para as aprovações, que deverão conter segundo a necessidade de ajuste do valor em estoque, que impacta no resultado da companhia. E aí ele colocou o quadrinho de quem aprova o que até 10% é o gestor da área do ativo e acima de 10% do total investido é a diretoria.
Ainda, dentro de apuração do inventário, armazenar toda a documentação, isso aí é da contabilidade. Evidências e respectivas aprovações e finalizar o ajuste encerrando o inventário no sistema. Notificar o coordenador ou gerente de usina sobre a finalização dos ajustes de inventário, indicando os itens ajustados. Exclusões. Não serão inventariados materiais estocáveis recebidos durante o inventário, materiais de terceiro no nosso poder, os materiais que já foram separados dentro do estoque para utilização, porém com uma baixa pendente, materiais que estiverem no almoxarifado, porém não classificados como estoque. Em ocorrendo os casos acima, os respectivos itens serão identificados pela usina como não inventariar, com o objetivo de segregar dos itens objeto do inventário. Então, se antes da gente chegar, você já tem item lá que você separou, ou você quer previamente já deixar separado o que você vai consumir, você já, como diz aqui, né, que eu descobri depois que eu vim para Minas, você arreda para o lado. Os inventários usados anualmente em datas e horários e equipes de atuação acordadas pelas partes. Caso a qualquer tempo haja dúvida na identificação dos itens, a equipe de inventário solicitará suporte à usina. E aqui, Antônio, por último, você poder tomar aquela cajuína geladinha, é o fluxo de contagem. A gente vai ter o início da contagem e teremos a primeira contagem. Se a primeira contagem ela for igual ao que está registrado no sistema, então se o sistema me diz que tem 10 litros de óleo, eu apurei 10 litros de óleo, eu de cara já vou fechar, não vou voltar e vou contar de novo. Ela não foi igual, eu vou fazer uma segunda contagem. Se na segunda contagem, igual à primeira, se a segunda contagem for igual à primeira ou igual ao registro no sistema, então se deu igual, eu fecho. Não, ela não é igual ao sistema, eu vou fazer uma terceira contagem. E aí, tem um detalhe. A terceira contagem, ela é a última. Se a terceira contagem, ela foi igual a alguma contagem anterior, ou ao registro do sistema, ela foi igual ao sistema, eu fecho. Ela não foi, eu vou utilizar a terceira contagem como a final. Mas por que eu estou deixando a terceira contagem como final? Lá atrás nas definições, né, que aí eu falei que não ia ler todas para poder não ficar muito extenso, tem um papel que é o suporte da área técnica. Então, o que acontece? Eu contei, eu não identifiquei. Lembra que eu falei, olha, eu dei o exemplo do item que eu não encontrei. Eu vou procurar a pessoa responsável do estoque. Olha, realmente isso aqui não tem ou está em outro lugar? Agora, me fala um equipamento aí, Antônio, você que está na ponta aí, que o item ele é um só, mas esse item ele pode conter mais de uma parte. Fala um nome aleatório aí. Transformador. Transformador. O transformador é um só, mas ele pode ter lá, no estoque ele pode estar separado em 30 peças diferentes. Exatamente. A parte Então, o tanque, por exemplo, está separado. separado. Eu vou chegar lá, eu vou ver um tanque, eu vou ver duas peças, mas eu não vou ver um transformador. Então, o que eu vou fazer? Tem um item lá para trás nas definições que vai estar falando sobre o apoio da área técnica. Então, eu vou chegar lá, Zé Wilker, olha, eu não entendo nada de transformador, só sei quando estouro da rua do meu bairro e dá um clarão e barulho. Me mostra onde que está esse camarada. Aí o Zé Wilker vai falar, não, André, aqui, ó, o tanque está aqui, o restante dele está aqui, essas duas peças juntos é esse item aqui do seu estoque. Ah, beleza. E aí, lá atrás também, quando eu chego aqui na terceira contagem, Antônio, eu não vou fazer a terceira contagem sozinha. Se acontecer de eu chegar na terceira contagem, obrigatoriamente eu vou fazer a terceira contagem junto com alguém da área técnica. Por isso que a gente está falando que a terceira contagem ela vai ser a última. Então, se acontecer de eu chegar na terceira, ó, fiz a primeira, deu diferente, fiz a segunda, tá igual ao sistema, acabou. Tá errado, eu não vou fazer a terceira contagem.
sozinho. Eu vou chamar o Zé Wilker, estou dando como exemplo como uma pessoa técnica. Falar, Zé Wilker, vem cá, fica aqui do meu lado, por gentileza. Vamos achar isso, camarada. A gente acha aquele item lá. Ele fala, não, André, aqui, ó, tá isso, com isso, faz isso. Ah, beleza. Pum. Se ainda assim der errado, o sistema está diferente, a gente vai adotar a seguinte premissa. 2 pessoas contaram antes, não bateu com o sistema. A terceira pessoa, junto com a área técnica contando, está diferente do sistema, porque realmente a contagem está diferente. Então a gente não insiste, a terceira vai ser a última. Beleza? E, como falei, utilizar a terceira contagem como a contagem final. Antônio, Entendido. é isso. Tá assim, é um procedimento para contagem? É para contagem do inventário, né, os valores envolvidos são altos. Repito, o documento está vivo, fica à vontade para definir quais as pessoas da sua equipe você quer envolver, você quer colocar para a gente conversar. E foi para a gente sair da inércia, foi para sair do zero, porque isso aqui não existia, tá bom? Não, tá ótimo, cara. Beleza. Fechado, André. Tá E entendido, cara. Mas depois a gente vai ter que realmente replicar lá pro pessoal, tá? para o seu time sem problema algum. E aí eu vou fazer o seguinte, então, Antônio, eu vou deixar o dever de casa com você, para quê? Para que você veja a melhor agenda do seu time. Você vendo a melhor agenda do seu time, você só nos comunica que a gente marca. Pode ser? Pode ser sim, claro. Fica combinado assim. Ô, Antônio, só agradecer, obrigado aí pelo seu tempo e paciência. Bom, cara, tamo junto, André. Eu que agradeço aí Valeu, a Antônio. apresentação, Valeu tá aí. bom? Nada, Valeu, um abraço, Anderson. Antônio. Obrigado, Um viu? abraço Até aí, cara. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Ô, Anderson, você encerra pra gente aí a gravação, por favor? Aham. Tô só procurando aqui onde é que encerra. Gravar, transcrever para a Eu gravação. acho. Isso, no mesmo lugar. Obrigado, tá? Para a transcrição também. Show. Acho que foi. Perfeito, jovem. Um abraço. Valeu, meu filho.